convites estarão à disposição para compra a partir de 18 de maio, quer dizer que já estamos dentro, né? Com o Mauro, Cida, Sandra, Vladimir, Fernando, Marcelo. Show Luz, a Casa do Caminho Santana e a Confraria Vitória Régia convidam você, sua família e amigos para uma tarde descontraída e proveitosa, onde haverá com música ao vivo da melhor qualidade, pintura mediúnica, dia 15 de junho, né, a partir das 14 horas. Relacionamento com novas pessoas, ambiente de paz e descontração. Ao final da pintura, faremos o leilão dos quadros e haverá também sorteio de quadros e livros. Nossos assistidos agradecem e contam com sua presença. Colaboração espontânea. 1 quilo de alimento não perecível. Local: Escola Tarsila do Amaral, Rua Antônio Lourenço, 153, Água Fria, travessa da Avenida Nova Cantareira, altura Leôncio de Magalhães, esquina Buffet Caramelo. Promoção Núcleo Arte e Vida na realização Casa do Caminho. Apoio Confraria Vitória Régia. Então está aqui. Está lido aqui as atividades. Evento. Então vamos começar a nossa reunião. Vamos à nossa prece inicial. Depois passaremos, então, para as outras atividades desta reunião. Vamos lá. Então, nos elevando nosso pensamento à figura luminosa de Jesus, vamos pedindo ao plano maior da vida que nos envie ensinamentos evangélicos a fim de discernir o que nos proporciona mais facilidade para subirmos em nossa posição espiritual. Pedimos ao plano maior da vida que nos conceda estes ensinamentos emanados pelo espiritismo kardecista, que nos dirige uma luz maior a fim de podermos compreender melhor o que nos aguarda futuramente. Assim sendo, graças a Deus, obrigado por esta reunião. Que assim seja. Então, primeiramente, nós teremos a palestra, que vai ser feita pelo Miguel. Então, o Miguel vai nos brindar com a sua verve de hoje.
Bom, boa noite a todos. O tema hoje, ele é um convite interessante a uma reflexão profunda, porque o tema é perdão. Aliás, ele está contido no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. E no instante em que Jesus estava no madeiro, já havia sido torturado, martirizado, ironizado, escarnecido, registrou-se a última lição do mestre. Ele disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E ficou registrado, e após algum tempo o apóstolo Lucas veio a escrever, ouvindo de Maria de Nazaré e de outras testemunhas da crucificação, e vem a lição de Emmanuel nos esclarecer. À primeira vista nós podemos pensar, mas será que eles não sabiam o que faziam? Na realidade, existe uma ignorância que nós olvidamos, que é a ignorância moral e espiritual. E Emmanuel coloca isso com muita clareza quando diz que se o homicida soubesse o que está reservado quando ele aportar no plano espiritual, ele não cometeria o crime. Aí nós fomos pesquisar o que será que está reservado no plano espiritual. E a resposta, nós encontramos que para o homicida, para o criminoso, é um suplício cruel estar encapsulado em todas as suas ações criminosas e principalmente ao redor de suas vítimas. As suas vítimas estão ao seu redor e ele está vivenciando aquele momento de tortura cruel mental. Ele mesmo realizou aquilo e realiza aquilo para si mesmo. Então, nós começamos a pensar, a expiação, que muita gente diz, nós reencarnamos para expiar. Na realidade, nós não reencarnamos de só expiar. Nós encarnamos para reparar e expiar. E a expiação, na maioria dos nossos casos que estamos aqui, graças a Deus, ela é mínima na nossa reencarnação. Nós estamos aqui muito mais para reparar do que para expiar. No nosso caso, e na maioria dos casos. Mas continuando o nosso estudo, nós começamos a entender que Jesus, sendo ele um mestre do amor divino, ora, puro amor, ele rogou a Deus o perdão. Mas espera aí, quem está sendo martirizado não era o próprio. Por que ele não disse, eu os perdoo? Porque quem ama, quem tem o coração pleno de amor, não se deixa magoar ou se ferir por nenhum tipo de mal que lhe façam. E esta é a lição de Jesus. E muito importante nós termos em mente que o mestre era puro amor, ainda que torturado, que em sofrimento físico. Ele pediu o perdão, pediu que Deus os perdoasse, porque no seu coração não havia o que perdoar. A ignorância espiritual daquelas pessoas que estavam martirizando. E Emmanuel continua esse estudo e diz, e no Céu e Inferno, no capítulo 7, no parágrafo 24, nós também tiramos que esse suplício que o homicida sofre é tempo indeterminado. Pode ser anos, milênios, séculos, ele vai ficar encapsulado. Até quando? Aí os espíritos dizem, até quando surge o arrependimento. Aí o arrependimento abre as portas para a reparação. Aí, no plano espiritual, ele vai se preparar, ele vai
assumir os compromissos que ele deve assumir de reparação e retorna à terra. Mas muitos e muitos esquecem desses compromissos de reparação e retornam aqui e cometem os mesmos erros que cometeram anteriormente. Então, é preciso que nós acordemos. Nós passamos a ter um pouco de inteligência moral e espiritual e passemos a reparar com o bem. E a reparação é a prática do bem a quem nós fizemos mal. Exige reparação. A toda ação exige reparação. Emmanuel, no livro A Justiça Divina, ele tem um título, num capítulo, que não é numerado, mas é na página 111, que ele diz assim: perdoados, mas não limpos. Eu falei, ué, mas que título interessante. Aí Emmanuel fala, através da psicofonia, né, que essas obras foram através de psicofonia, através do médium Chico Xavier, que nós estamos, na maioria das vezes, as pessoas que nós prejudicamos, nos perdoaram e ascenderam aos planos superiores. Mas nós sempre ficamos relutantes. E essa relutância nossa acaba trazendo mais suplício e dor. E exatamente essa passagem fala é um estudo sobre a passagem do céu ao inferno, sobre o suplício. Então, é aí que Emmanuel coloca exatamente que para nós vai sobrar o quê? A vergonha por termos errado. Vai sobrar o resultado das nossas más ações. A crosta de sombra e escuridão retorna para nós. Todas as pessoas que nós prejudicamos, todas as pessoas que nós ferimos, tudo aquele mal que nós fizemos, ele vai estar ali. E a vergonha, principalmente a vergonha, por termos errado tanto, conhecendo tanto, sabendo tanto sobre o Evangelho de Jesus, nós estamos rejeitando tudo aquilo que nós aprendemos na prática. Na prática, nós somos totalmente diferentes e encontramos milhares de justificativas para não praticarmos o bem, para não repararmos o mal que fizemos. Agora, nós vamos estudar sobre o perdão, porque o perdão é um tema apaixonante. E não é só tema da doutrina espírita, mas principalmente da doutrina espírita. Todo mundo quer ser curado. E nós trabalhamos com um grupo espírita de cura. Todo trabalho de cura envolve uma palestra. É exortado o perdão. É impressionante falar perdão naquele centro. Toda palestra, todo trabalho de cura, que eram quase todos os dias, se falava sobre o perdão. Nós fomos estudar o perdão. Existe um livro da professora Robin Kassarjian. Chama-se O Livro do Perdão. O Caminho do Coração Tranquilo. É um livro de autoajuda, mas é interessante porque todos os ensinamentos que nós colhemos na doutrina espírita vão em sintonia com a obra dessa autora. Aí nós vamos saber o que é perdão. Mas eu perdoar, o que será perdoar? Difícil? Não é tão difícil. Nós não sabemos definir bem o que é o perdão. Aí nós encontramos na dialética, né, o estudo do perdão. Então vamos saber o que não é perdão. Perdoar seria aceitar o comportamento negativo de outra pessoa para conosco? Isso não é perdoar. Aliás, nós não podemos aceitar nenhuma agressão física, desonestidade, traição, agressão moral, qualquer que seja, inaceitável. E muitas vezes, em determinado ponto, nós vamos ter que tomar uma atitude séria, como, por exemplo, litígio, uma ação judicial. E muitas vezes vai ocorrer um divórcio, uma separação de um relacionamento. Porque não há mais como aquela situação prosseguir. Né? E, realmente, então, perdoar não é abdicar dos seus direitos. Né? Agora,
Essa autora coloca uma questão interessante, porque ela teve que fazer. Ela teve que perdoar um estuprador, que foi estuprada na juventude dela. E foi difícil para ela. Recentemente vimos na televisão um caso de uma moça no Afeganistão que foi estuprada. O costume, a tradição do país deles é que a mulher se suicide para resgatar a honra da família. Além de ela sofrer a violência, ela tem que se suicidar para resgatar a honra da família. E o que ela fez? Ela negou o costume e foi à luta. E que os seus algozes, as pessoas que cometeram esse crime contra ela, fossem presos e respondessem na justiça. Foram oferecer dinheiro para ela, ela falou que ela não queria dinheiro, ela queria uma escola para as crianças. E conseguiu, está construída a escola lá. Então, são exemplos em que muitas vezes nós temos um absurdo do costume, da tradição, e nós temos que romper com essas tradições. Agora, perdoar não é fingir que está tudo bem, não. Na verdade, não está bem. Por que você vai fingir que está tudo bem, né? Só que nós não podemos ficar alimentando a raiva, alimentando mágoa, alimentando ódio. Chama-se ressentimento. Olha só o verbo, ressentir. Nós ficamos ressentindo dor, mágoa, raiva, ressentimento contínuo. Aquilo fica constante em nossos corações. Cadê o amor? Nós vamos eliminando o espaço do coração para que haja amor. Nós vamos mantendo só sentimentos negativos. Perdoar muitas vezes não significa que você deva mudar seu comportamento pessoal. Não significa. Por exemplo, agora nós vamos falar das mulheres, né? As mulheres não precisam, elas podem perdoar o marido por ser descuidado com as finanças da casa. Mas isso não significa que elas vão dar o salário delas e a administração das finanças da casa para o marido. Entenderam? Então, é complicado, né? Você pode perdoar sua sogra ou sua mãe por ser filho, mas não significa que você vai começar a fazer confidências com ela. Existe uma série de coisas interessantes. Você pode perdoar o empregado por ser incompetente e despedi-lo. Caso ele não esteja cumprindo as funções. Entenda que muitas vezes não é nem necessidade de você dizer eu te perdoo. Porque muitas vezes a pessoa nem mais viva está. Ela está desencarnada, está no plano espiritual. Você vai dizer mentalmente para ela. E nem há necessidade da presença da outra pessoa. Por quê? Porque perdoar não é submeter-se, humilhar, reconciliar-se com o amor que existe dentro de cada um de nós. É afastar o orgulho e o egoísmo do nosso coração. E nesse ponto, nós precisamos sempre estar exercendo a vivência do perdão constantemente para que nós não nos tornemos um coração cheio de espinhos. A nossa ignorância moral e espiritual é que causa tudo isso. Né? Para que o nosso espírito alcance a paz, nós precisamos nos livrar de todas essas incrustações pedregosas em nossos corações, que chamam-se raiva, mágoa, ressentimento, ódio. Perdoar, muitas vezes, perdoar não é esquecer. Embora o esquecimento das ofensas possa fazer parte do perdão. Porque permanece o ressentimento, inclusive no nosso inconsciente. Nós não ficamos pensando no nosso consciente, mas no nosso inconsciente está lá, martelando aquela dor, aquela mágoa que nós estamos sentindo com alguém. Portanto, perdoar e esquecer podem ser conjugados conjuntamente. Às vezes, nós pensamos e confundimos raiva com indignação,
Ora, nós ficamos indignados com um acontecimento nefasto ou ruim. Mas essa energia, essa nossa energia, nossa inconformação com o que está errado, deve ser usada de forma positiva. Exemplo disso, problemas ambientais que estão falando aí. Todo mundo está sendo convidado a reciclar, a trabalhar pelo meio ambiente, pela natureza, a plantar uma árvore. Isso já se tornou um caso de vida ou morte e de sobrevivência da humanidade. Problemas sociais. Nós podemos e devemos aliviar a situação de pobreza material de nossos semelhantes e também podemos e devemos cobrar leis que sejam mais justas e ações governamentais. Não há o menor problema. Isso não é... Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de cidadãos. Isso é cidadania, exercer cidadania. Devemos agir de forma ética e moral e enérgica para modificar o comportamento negativo de alguém em relação a nós. Que muitas vezes há pessoas que não divisam os limites do respeito. Não é verdade? Agora, o que é o perdão? Não é nada daquilo, senão humilhar. O que é o perdão? Olha, nós podemos definir, ele tem uma definição extensa. Mas algumas coisas nós tiramos. Que o perdão é uma decisão de ver além dos nossos limites, de nossos medos, de nossos erros, de ver em essência pura aquilo que nos ocorre. O perdão é uma atitude também, que implica em você estar disposto a ser responsável pelas suas próprias percepções. É um modo de vida que realmente nos transforma de vítimas indefesas a poderosos e amorosos co-criadores da nossa realidade. Olha só, o perdão é uma coisa muito importante. É uma decisão de foro íntimo. É uma decisão de foro íntimo. Uma mudança vibratória. Uma mudança de visão espiritual. E um novo modo de vida, porque ela resulta nisso. Além dessa atitude, é um exercício e um ato de amor que nos trará paz de espírito. E agora, vamos começar primeiramente, no primeiro passo, perdoar a si mesmo. Muitas vezes nós ficamos nos lamentando de coisas que nós fizemos e nós sabemos que são erradas, mas fica na nossa consciência. Ah, se eu não tivesse feito isso, ah, se eu não tivesse feito aquilo. Quer dizer, nós ficamos lamentando ao invés de olhar para frente. Né? Nós ficamos nos debatendo na nossa sombra do passado. Então, nós temos que começar a nos perdoar. Aquilo que nós tenhamos feito e que possa ter causado dor ao semelhante, e resultou agora para você em agonia, constrangimento, para você que restou a brasa dos maus sentimentos no coração, a vergonha, o remorso, a aflição, tudo aquilo que nós impusemos aos nossos semelhantes. Esses quadros sinistros que nós criamos, tudo isso, de como nos vemos em relação à vida. Perdoe-se. Perdoemo-nos por nossa ignorância espiritual. Perdoemo-nos por alimentar raiva, mágoa, ressentimento pelos nossos semelhantes. Porque eles, tá certo, fizeram algum mal para nós, mas nós também fizemos a alguém. Nós temos que olhar esse lado importante, que nós estamos rogando quando oramos o Pai Nosso, que Deus perdoe todas os nossos maus atos, as nossas ofensas. Mas nós dizemos a Deus e comprometemo-nos quando dizemos, assim como nós perdoamos os nossos semelhantes. Ou seja, queremos ou não queremos o perdão? Todos queremos, mas perdoar, isso não. Então não pode. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós assumimos um compromisso espiritual de perdoar aos semelhantes.
Aí, libertando dessa carga negativa, do ressentimento de si mesmo. Eu errei, tudo bem, mas agora eu quero olhar para frente, eu quero reparar o mal. Eu me arrependo do que eu fiz de errado, mas eu quero reparar o mal que eu fiz. Eu me perdoo. E vou reparar, porque existe o perdão. O perdão existe, mas há que haver reparação. A reparação é, finalmente, quando nós eliminamos tudo aquilo de mal que nós produzimos. A justiça divina, ela age por misericórdia, mas ela tenta a lei do amor, exige reparação. E tem que haver o reequilíbrio. Tem que haver harmonização. Quando nós pensamos em justiça sem amor, quando nós olhamos e vemos muita gente falar sobre pena de morte, sobre castigos e tal, nós reparamos que ainda o resquício do homem que recém-saído das entranhas da ferocidade, ainda está muito forte em nós. Porque justiça sem amor é vingança. E justiça com amor é reparação. Ainda que um criminoso passe a vida inteira sem ser preso um dia, quando chegar no plano espiritual, ele não vai estar em condições de viver lá. Ele vai estar encapsulado. Ele vai sofrer tanto que vai chegar uma hora que ele vai pedir, pelo amor de Deus, me deixem reencarnar para me reparar. Porque não adianta, nós podemos esconder aqui nas nossas leis e aos nossos olhos, pode ficar escondido alguma coisa, mas aos olhos de Deus não está. E, por último, nós temos a dizer que nós temos que perdoar a todos que de alguma forma nos prejudicaram. Seja o mínimo que fizeram para conosco, seja o maior crime que nós possamos até imaginar, nós temos que perdoar. E isso vai nos libertar da raiva, da mágoa e do ressentimento pelos outros, para que flua livremente em nosso coração o amor incondicional. O ódio é uma algema de almas. Elas nos prendem na sombra, na ignorância. Elas nos unem de tal forma aos nossos desafetos através das vibrações que causam-nos sempre infelicidade. Jesus fala com clareza que antes de depositarmos qualquer oferta a Deus, nós temos que nos reconciliar com os nossos adversários. Deus quer a harmonização pela lei do amor. O ideal seria nós amarmos de tal maneira em que nada que eu te fizesse pudesse te magoar e você fosse tão forte que não fosse vulnerável a nenhuma mágoa, a nenhuma dor, a nada que eu pudesse fazer para te prejudicar. Mas ainda nós temos essa nossa ignorância moral e espiritual. Como disse Jesus, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Mas podemos nos libertar pela força do perdão e conseguir a nossa reparação. Encontrar a verdadeira felicidade, que é a felicidade da alma. Jamais nos esquecendo da mensagem de Jesus, que foi o grande exemplo que os Espíritos nos aconselham a seguir, que foi o exemplo maior do perdão no último instante derradeiro da sua vida corporal. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e que possamos nos perdoar uns aos outros e perdoar a nós mesmos. Pode ficar com ele. Prosseguindo a nossa reunião, vamos às dúvidas, às perguntas, a esclarecimento.
quem tem alguma coisa para acrescentar, pode vir à baila. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra, foi muito elucidativo. Puxa, muito obrigado. Muito obrigado. Muita bondade sua. O que eu consegui o ódio forma o nosso próprio cárcere, a nossa própria algema. Endereçamos, quer dizer, se aquele elemento não sabe que você, o único prejudicado é você. E a chave disso seria o perdão e o seu amor. E perdão, muitas vezes ele, nesse caso, ele nada é difícil. Se dissesse há 2.000 anos o homem chegaria à Lua, eu nem duvido. Será que existe Lua? Será que não tem dúvida até? Sei lá. Só existe a Terra, o Sol que gira ao redor da Terra. Mas de repente o homem chegou na Lua. Existe tudo que nós podemos fazer, que nós podemos. Nem acreditamos que podemos, mas podemos. Basta a gente dar o primeiro passo. Há 110 anos atrás nós não sonhávamos em voar. Obrigado. Você estava falando no início que nós viemos à Terra para reparar. Acontece que os casos, as atitudes cometidas, os atos, proporcionalmente ao desastre que cometemos, ou como nós vimos nas outras pessoas, através dos séculos, né? Deus não está preparado ainda para expiar certos malefícios que cometeu, às vezes, lesa a humanidade, né? Casos que comumente nós sempre conversamos a respeito. Então nós vemos no caso, por exemplo, do Joelma, lá de Niterói, casos de 2.000 anos, né? Casos terríveis, e veio eclodir depois de 2.000 anos. Então, durante 20 séculos, essas criaturas não reencarnaram? Não tiveram outras vivências, outras experiências, e só depois de 2.000 anos estavam preparadas para expiar realmente o grande malefício que cometeram na época de Jesus? O que você me diz a respeito? Um caso interessante que aconteceu foi quando nós fomos no Hospital do Tempo, em Uberaba, e nós estávamos lá em visita, né, a dona Renê, lá, a dirigente lá, ela reunía naturalmente a todos. Fica ali para você aparecer. E interessante que havia, lá não tinham só pessoas com pouco celular, mas pessoas com problemas diversos, de sexualidade, problemas mentais, né? Tinha um caso que estava interessante, porque todo mundo começou a olhar, andava com os pés para trás. Moçado, né? Virado. Ou seja, ele conseguia andar, fazia um movimento totalmente diferente do que você pode imaginar do normal. E falava, não emitia som de palavras, unidos. Você está pensando que ele é assim, normal, mas não tinha reação normal. Nós nos perguntávamos para ela nos disse que o Chico, que aquele caso era um dos carrascos nazistas que tinham atuado na Segunda Guerra Mundial. Então, os espíritos o que fizeram? Deram uma reencarnação alienada para ele dar uma espiada para depois, futuramente, ele começar a reparar.
Então significa que às vezes a gente pensa que ele pode atingir a parte do mundo, e às vezes é rápido. Né? Logo em seguida, a Segunda Guerra, já havia. E a gente simplesmente dá uma ocultada assim, nos inimigos que ele gerou a si mesmo, para que ele pudesse dar uma espiada para todo futuramente, uma encarnação, reparar o mal que ele vive. E durante a igualdade do espírito de Niterói, aquele espírito, o Joel é o espírito de Niterói. É o cara do bom mito, né? Então, isso que esse espírito, eles resolveram queimar essa carga kármica. Mas todos aqueles que participaram daquele erro no passado, na época de Roma, através das encarnações sucessivas, né, aquilo foi muito bem planejado, não foi ao acaso, e naquele momento estavam todos os ciclos quando aconteceu. Então, tudo foi planejado. Né? Tudo pode acontecer, demorar algumas centenas de anos, às vezes até milhares de anos, e às vezes até 20 anos, sei lá, super rápido. O processo de cada um, é claro, eles têm lá no plano espiritual, não é? Esse caso que ele contou agora é um espírito, do caso recente, mas o espírito vivenciou uma certa vida aqui de sofrimento muito grande. E no caso de Niterói eram a maioria crianças. Crianças, não chegaram a desenvolver a vida, né? Então, é tudo caso para a gente pensar, né? Né? E sabe lá que ainda quanto mais, né? Porque Aqueles que haviam sofrido há 2 mil anos já haviam perdoado há muito tempo. É o que ele estava dizendo na palestra agora sobre o perdão. Você se perdoar a si próprio, às vezes é muito mais difícil. Não, porque a consciência não deixa. A consciência não deixa. É isso mesmo. Esse assunto a gente tem muita reflexão, né? Muita reflexão realmente. O amor, você falou do amor, né? O amor é uma coisa universal. Você vê na química, né? Uma molécula de oxigênio se junta a 2 de hidrogênio. Aquilo é uma afinidade. Não se pode dizer amor, mas existe uma afinidade, né? E eles se acasalam. Né? Isso é universal. Em toda a natureza existe esse amor. Né? Agora, o homem é que pode transgredir por causa do seu livre-arbítrio. Chegou, né, nesse ponto de gozar do livre-arbítrio, então transgride essa lei do amor. Pois é, São Américo, e causa sofrimento a si mesmo. Mas é interessante nós notarmos que existe um professor chinês, estudioso, inclusive é um filme, que é um documentário que nós deveríamos passar aqui na casa, numa confraternização, que as moléculas de água, de acordo com os nossos sentimentos e pensamentos, elas sofrem alterações. Então, ele foi lá tirar recolher água numa fonte. Não sei se você já ouviu falar desse professor japonês. Semana que vem terá o filme na mão para você assistir, você vai gostar. Mas é tudo registrado, são fotografias. Depois eles congelam a água e formam cristais de gelo. De acordo com a energia que foi irradiada para as moléculas de água, eles conseguem fotografar a molécula, né? O cristal que ela se formou. Então nós vamos ver que o nosso pensamento age, e o nosso sentimento age diretamente na água. E se nós pensarmos que nós somos grande parte água, então nós interferimos em nós mesmos, nas moléculas de água dentro de nós, no líquido dentro de nós.
E é por isso que os Espíritos dizem que nós somos os responsáveis pela nossa felicidade e nossa desdita. Depende de cada um de nós. Tenhamos bons pensamentos, amemos, nos libertemos, façamos o bem, reparemos nossas faltas, sigamos sempre com bons pensamentos e sentimentos. Boas atitudes e boas ações resultam sempre num bem maior para nós, que é a nossa espiritual. Capaz. Obrigado. Nós vamos continuar com a nossa reunião. A seguir vem as vibrações. Pede-se alguém fazer as vibrações. Bom, então estamos